A necessidade de sempre querer estar certo faz com que as pessoas, o tempo todo, busquem a validação daquilo que acreditam. E isso acontece tanto de maneira consciente como principalmente de modo inconsciente. Esse padrão de comportamento pode soar até como algo ingênuo, mas na realidade não é bem assim, pois acaba escondendo problemas que, se não forem observados e tratados logo de imediato, podem causar vários outros problemas maiores lá na frente. Dito isto, você já ouviu falar sobre o viés de confirmação e por que é tão importante termos atenção quanto a ele? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se gosta de assuntos relacionados à literatura, filosofia e comportamento humano, então este canal foi feito para você. Clique no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar a par de todo e qualquer novo vídeo que sair por aqui. Não é nenhuma novidade de que o ego sempre foi um dos maiores vilões do ser humano. Aquela energia forte dentro de você, pulsando para ter razão em tudo aquilo que você venha a conversar, muitas das vezes acaba fazendo com que sejam tomadas decisões por impulso que farão com que você lá na frente se arrependa daquela atitude que foi realizada e também daquelas coisas que foram ditas. E o ego, por vezes, exige uma confirmação de que você, na sua individualidade, está certo daquilo e ponto final. E qualquer coisa que venha a destoar já é um motivo para que as suas emoções falem mais alto e acabem fazendo com que você acabe entrando em combate com aquele que pensa de maneira diferente ou que se posiciona de modo diferente de você. E esta introdução básica é importante para começarmos, antes de mais nada, a entendermos sobre o viés de confirmação. O viés nada mais é do que uma inclinação a você a ter determinado tipo de postura diante de algo. É uma condição movida pelas suas crenças, cultura e demais outras situações substanciais que fazem com que você já tenha uma certa facilidade em aderir determinadas situações. E a parte da confirmação que se aplica ao viés é quando o seu consciente e o subconsciente canalizam energias em prol daquilo que você deseja confirmar sobre algo. Em outras palavras, se eu pudesse dizer uma frase que define bem o que é um viés de confirmação, eu diria a seguinte: aquilo que você foca expande. Não sei se você já reparou no seu dia a dia, quando você está focado em um assunto especificamente falando, é comum que no seu dia a dia você passe a reparar coisas vinculadas àquele objeto-alvo da sua energia. Como, por exemplo, se você está pensando em fazer uma viagem para um local em específico, vou citar aqui, por exemplo, Fernando de Noronha. De repente, você passa a, no seu dia a dia, observar coisas que lembrem aquilo que te leva a pensar em Fernando de Noronha. Como, por exemplo, se você está navegando na internet, possivelmente, quando você ver algo relacionado à viagem, à praia e coisas nesse sentido, você já se lembrará desta viagem. Se você estiver, por exemplo, numa fila de supermercado e escutar pessoas conversando sobre alguma experiência, você pode simplesmente ignorar 99% do que aquelas pessoas disseram. Mas, se em 1% da conversa uma das pessoas disseram que já visitaram o litoral do Nordeste brasileiro, você dará ênfase a escutar aquela frase e, como consequência disso, fará um link em relação à sua viagem que você está planejando para Fernando de Noronha. E o mesmo vale, de repente, você está caminhando pela rua e ver um outdoor, que por mais que você já tenha o visto por várias vezes, mas se tiver algo nele que faça você lembrar de Fernando de Noronha, você prestará atenção nele, especificamente nessa parte, para exatamente confirmar aquele viés que já está sendo trabalhado inconscientemente na sua cabeça, que por vezes o consciente faz questão de trazer à tona, uma vez que a sua energia já está canalizada e com viés inclinado a isso. E este é só um exemplo, mas podemos aqui citar tantos outros, seja no questão de posicionamento político, seja sobre uma opinião sobre algo especificamente falando, de repente sobre algum plano que você tem para executar na sua vida pessoal e assim sucessivamente. Por isso que podemos dizer então que o viés de confirmação ele faz com que você esteja direcionado
a um assunto específico e com isso, várias das coisas que vão acontecendo no seu dia a dia, por mais que sejam até mesmo coisas que você já está cansado de ver, mas você passa a reparar especificamente aquele ponto do qual você está inclinado a pensar sobre. Outro exemplo que eu acho que muitos vão se identificar aí, pelo menos os que passaram por essa experiência, quando você acha que seu parceiro ou sua parceira está te traindo. Por mais que não esteja propriamente dito, mas o fato de você ter aquela pulga atrás da orelha, aquele pensamento de ter um viés de confirmação referente a este tipo de situação, fará com que você, por vezes, comece a identificar em comportamentos deste parceiro ou parceira coisas que de repente possam contribuir para que seja alimentado aquilo que no seu inconsciente já está sendo trabalhado. Às vezes, assistindo um programa de TV, você pode vir a prestar atenção somente na parte que envolve coisas relacionadas a uma pseudo-traição, que fará com que você alimente aquela expectativa negativa do que está acontecendo ali na sua relação. E por aí vai. Vários são os exemplos, mas não vou me alongar tanto para o vídeo não ficar tão extenso assim. Acredito que já deu para entender um pouco da pegada do viés de confirmação. É muito importante ter um cuidado, pois o viés de confirmação ele pode se tornar futuramente uma obsessão. Porque a partir do momento em que você canaliza energia de modo demasiado exagerado em uma situação, você se tornará um refém daquilo. E por isso, quando você se deixa levar de maneira excessiva, independente de qualquer que seja a situação, aquilo poderá te causar grandes problemas, dores de cabeça, que fará com que você fique impedido de enxergar o resto, pois você estará focado apenas naquela situação. E sabemos muito bem que toda obsessão é problemática. Quero ressaltar também que você pode explorar o viés de confirmação por uma ótica positiva. A partir do momento em que você está focado em algum assunto específico, ou seja, você quer se especializar em um determinado tema ou coisas assim nesse sentido, o viés de confirmação, se utilizado de um modo moderado, pode te ajudar bastante naquele objetivo. Mas é sempre bom lembrar que é importante de ter freios, pois tudo aquilo que você permite fugir do seu controle é prejudicial. Portanto, foque muito nessa parte de ter este entendimento, essa moderação, para que as coisas possam ocorrer de uma maneira saudável. Em outras palavras, canalize a energia com planejamento. É impossível existir um ser humano que não tenha uma energia latente dentro dele. Por mais que seja uma pessoa desmotivada com a vida, de repente triste ou com uma pegada mais depressiva, ela possui sim uma energia, porém adormecida. E que, portanto, se você souber lapidar o seu comportamento de modo a expor ela de uma maneira saudável, o jogo pode virar muito a favor de quem está nessa condição. Então lembre-se, a energia existe e tem um baita poder transformador. Antes de encerrar o vídeo, quero chamar a atenção sobre a necessidade de autoaceitação. Nós somos indivíduos, por óbvio, distintos uns dos outros. A partir do momento em que sabemos que temos vícios e virtudes, temos que nos autoaceitar para melhor viver a vida e não deixar com que ela nos leve para caminhos muitas das vezes alheios à nossa real vontade. É comum que, através do viés de confirmação, nós acabamos nos comparando com outras pessoas e, consequentemente, pode gerar frustração ou então o sentimento de soberba, achar que é superior ao outro e que por isso a outra pessoa ela deve ser menosprezada e nós, os únicos, devemos ser exaltados e assim por diante. Por isso que a autoaceitação ela é importante neste contexto, pois a partir do momento em que você entende que nem sempre precisamos ter razão, que nem sempre estaremos certos e que por vezes a razão passa longe de nós, compreendendo esta fragilidade nos aspectos da nossa vida, passamos a enxergá-la de um modo diferente e também a compreender melhor o outro ser humano tal como ele é. Então, em resumo, o viés de confirmação tem o lado positivo, desde que utilizado de modo moderado, e tem o lado nefasto, que acaba por vezes transformando-se numa obsessão profunda, fazendo com que as coisas saiam de controle. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Diz aí o que você acha sobre esse tal do viés de confirmação. Você já teve alguma experiência, seja ela positiva ou negativa, em relação a ele? Deixa aí a sua opinião na seção de comentários, pois é importante não só para mim, como também para os outros espectadores saberem o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que abordamos aqui. Um
Forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve.